para nossa alegria, né, Bruna, hoje recebendo a visita da doutora Núbia, né, médica dermatologista, pela primeira vez aqui participando do nosso programa. Vamos falar de um tema muito importante, né, que é o Dezembro Laranja e a nossa preocupação com o câncer de pele, ainda mais hoje iniciando o verão brasileiro. Carlinhos, o Grupo Imbiara vem feito aí durante o mês de dezembro uma campanha do combate ao câncer de pele, que é o dezembro representado pelo Dezembro Laranja, que, se não me engano, a cor aí laranja foi escolhida justamente em representação do sol, a cor do bronzeado. A doutora Núbia vai explicar isso melhor pra gente. Doutora Núbia Carvalho, dermatologista, que aceitou o nosso convite. Muito obrigada, viu, doutora Núbia? Um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Queria dar um bom dia aí para todos da Rádio Imbiara e um bom dia aos caros ouvintes. Agradeço aí em primeira mão pelo convite. Estou muito feliz, ainda mais para falar sobre um tema tão relevante, que é o Dezembro Laranja e o câncer de pele. Então, realmente agradeço aí de coração. E a partir desse momento, você que nos escuta pode participar pelo WhatsApp, como pode participar também pela nossa live ao vivo no Facebook, mandando aí a sua dúvida, a sua pergunta para a doutora Núbia. O nosso WhatsApp é 99885-3750. Doutora Núbia, eu já vou começar te perguntando qual que é a importância do Dezembro Laranja. Certinho. O Dezembro Laranja, ele é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que já acontece desde o ano de 2014 e faz parte das ações da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, que já existe há cerca de 20 anos já. Durante o Dezembro Laranja, então, ele é um mês, né, que é escolhido ali para que a gente possa divulgar informações sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento aí do câncer de pele. A gente sabe que o câncer de pele é o câncer mais comum do Brasil, né? Em números absolutos, a gente tem mais ou menos 180 mil casos por ano, né? Então, ultrapassa aí o número de casos de câncer de mama, próstata, pulmão, né? Então, essa é a grande importância, né? Porque é o câncer mais comum. Felizmente, com diagnóstico precoce, a gente consegue atingir cura em 90% dos casos. Doutora Núbia, quando a gente fala do câncer de pele, ele não necessariamente ele é genético. Ele tem sim. Os causadores também. Sim, a gente tem sim uma relação genética, né, mas não é o mais comum, tá? O mais comum é ele ser esporádico, né? E o principal fator de risco é a exposição contínua aí ao longo dos anos ao sol. Mas realmente, assim, a história familiar é relevante. Aqueles pacientes que têm muitas pintas pelo corpo também, eles têm mais tendência a ter câncer de pele. Pessoas com olhos, cabelos claros também têm, assim, maior chance de ter. Mas o câncer de pele pode aparecer em qualquer pessoa. E referente, você falou do uso do protetor solar, né? Eu até fiz uma pesquisa, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 60% dos brasileiros não utilizam protetor solar, né? E eu gostaria que a doutora falasse sobre a importância do uso do protetor solar e a importância dele como uso diário. Sim. Infelizmente, assim, a nossa cultura, nós ainda temos uma cultura de fazer a exposição intencional ao sol, né? A gente vai para a praia, quer ficar no sol, né? Mesmo naqueles horários que a gente sabe que recebe mais radiação, né? Que é entre 9 a 15 horas. Então, a gente tem essa cultura e, infelizmente, a nossa cultura também ainda não é aquela cultura do uso do protetor solar. Às vezes a gente usa só pontualmente quando vai ao clube ou quando vai à praia também. Mas o protetor solar é uma das principais medidas que a gente tem para fazer a prevenção contra o câncer de pele, né? Então, é o recurso, um dos recursos que nós temos. É claro que nós temos medidas mecânicas também, né? Hoje em dia nós temos roupas que já vêm com a fotoproteção, né? Mas, por exemplo, a gente não consegue colocar no rosto, né? A gente bota chapéu, mas não faz aquela proteção 100%. Então, a gente tem que, na verdade, tentar usar o máximo de medidas possível aí para estar mais protegido. A roupa com a proteção UV, ela substitui o uso do protetor solar? Naquele local que você está sendo coberto por ela, você não precisa aplicar o protetor. Mas, por exemplo, é muito comum a gente ver aquelas blusas para a piscina ou para praticar esporte, cobre aqui e não vai cobrir as mãos. Então tem que aplicar nas mãos, tem que aplicar no rosto, no pescoço, atrás das orelhas, né? Mas ela faz uma boa proteção, sim.
e a gente falando aqui, né, sobre essa aplicação, tem que aplicar nas mãos, no rosto, como porque a senhora vê essa questão, porque acaba sendo uma questão cultural das pessoas até não usarem o protetor solar, né? Brasileiro tem muita desculpa para não usar, né? A gente fala, ai, tá oleoso, tá ardendo o olho, não aguenta pele preguenta, então... Tem uma dica pra gente conseguir criar esse hábito, por exemplo, principalmente, acho que as mãos, que é um pouco mais... É difícil de a gente criar esse hábito, mas tem uma dica pra gente passar a criar esse hábito? O que eu falo é que assim, a gente tem que considerar o protetor solar, tem que ser um hábito igual escovar dente e passar fio dental. É coisa que a gente faz todos os dias e faz mais de uma vez por dia. Então o que eu peço aos pacientes deixa o protetor solar perto ali da escova de dente, porque aí na hora que você acorda, você já vai lavar seu rosto e aí você vai lembrar de passar. E ao longo do dia você anda com ele na bolsa para você reaplicar. Em relação à cosmética, hoje nós temos inúmeras opções. Então, nós temos protetor específico para uma pele mais sensível, nós temos com diferentes veículos. Então, para a pessoa que tem a pele oleosa, tem um protetor apropriado. Então, o que eu recomendo é passar por uma consulta mesmo, para a gente poder avaliar ali o seu caso específico, qual que é o melhor protetor. Dessa forma, você se adapta melhor e aí vai ficar mais fácil criar o hábito. E depois que cria, gente, fica muito fácil. Hoje, assim, eu nem percebo. E quando eu não passo, eu fico sentindo assim, não, tá faltando alguma coisa, sabe? Então, assim, é um hábito mesmo. Com o tempo você aprende e depois não fica sem mais. Doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe uma diferença entre o protetor solar do adulto e da criança? Eu posso passar o protetor solar de adulto na criança? Sim. Ou eu, adulto, posso passar o protetor solar infantil? Existe diferença sim. Os protetores solares infantis, eles geralmente são mais voltados para uma pele sensível, né? Que é a pele infantil. Lembrando que antes dos 6 meses a gente não deve usar protetor solar, então tem que ser as medidas mecânicas mesmo, de deixar o bebê na sombra, usar essas roupinhas com FPS, não expor o bebê diretamente ao sol, né? Mas a partir dos 6 meses já existe essa indicação. O adulto usar o protetor solar do bebê não tem problema, mas o contrário eu já não recomendo. Eu recomendo que as crianças utilizem os protetores solares apropriados para a idade, tá? De preferência os protetores físicos ou inorgânicos, né? Que eles tendem a causar menos alergia, menos dermatite. Então, essa dica eu dou sim. Usar para criança, usar os de criança mesmo. Tá bom. Hoje nós estamos aí com a pauta do Dezembro Laranja, recebendo aqui a doutora Núbia Carvalho, médica dermatologista. Doutora Núbia, aproveitando aqui a participação da senhora, para a senhora tirar uma dúvida para a gente aqui, se é mito ou verdade, as pessoas com pele negras, elas têm chance de desenvolver o câncer mais agressivo de pele ou não? É verdade, infelizmente é verdade. Em números absolutos, a pele afrodescendente, né, ela tem menos câncer, né, porque realmente ali ela tem uma proteção maior pela maior quantidade de melanina ali que ela tem na pele. Mas normalmente quando eles têm o câncer de pele, ele é mais agressivo e o diagnóstico costuma ser mais tardio, né? Então, isso aí não é mito, isso é verdade. O câncer de pele, ele está restrito à pele ou ele pode depois passar para outros órgãos do corpo? É excelente você perguntar isso, porque nós temos, na verdade, duas categorias que a gente divide o câncer de pele, que tem o câncer de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma, tá? O câncer de pele melanoma é o mais famoso, né? Todo mundo já ouviu falar. Por quê? Porque é um câncer altamente agressivo e esse tipo de câncer pode sim dar metástase, que é essa saída do câncer da pele para ir para outros órgãos. Então ele pode ir para os pulmões, para o cérebro, né? E muito rapidamente, né? Então ele é um câncer que tem uma letalidade mais alta. Só que felizmente ele conta ali com menos de 10% do total do câncer de pele. O mais comum é o câncer de pele não melanoma. Esse câncer de pele, ele normalmente fica só na pele, tá? Ele com um diagnóstico precoce, a gente consegue fazer a cura completa dele. Normalmente a gente faz uma cirurgia para retirar esse câncer e em apenas um procedimento, normalmente a gente consegue ali fazer, né, a cura dele.
Então, esse é o mais comum, é o que a gente tem aí mais de 170 mil casos por ano, tá? É esse câncer que normalmente não vai para outros órgãos. Não é que não possa ir, ele pode ir, mas é extremamente raro. Agora, já o melanoma, que a gente tem cerca aí de perto de 9 mil casos por ano, esse sim é bem mais agressivo e é até, infelizmente, comum ele ir para outros órgãos. Correto. Doutora Núbia, e como que a gente identifica o câncer de pele? Que tipo de mancha, que tipo de pinta que é um alerta? Sim, vou falar primeiro do não melanoma, que é o mais comum, tá? São geralmente aquelas feridinhas que não cicatrizam de jeito nenhum. Ele normalmente não vai doer, tá? Mas é aquela manchinha, aquela bolinha, às vezes é uma bolinha mais brilhante, que sangra fácil, quando você vai lavar o rosto já sangra um pouquinho, ela sumiu, aí passa um pouquinho, tá lá a lesão no mesmo lugar, parecida, então essas lesões são suspeitas. Falando nas pintas suspeitas, né, a gente tem aquela regra do ABCDE, tá? Para ajudar vocês a identificar uma pinta suspeita. O A é de assimetria, então você divide a pinta em duas. Um lado dela está diferente do outro, então uma pinta suspeita. O B é de borda, ela tem a borda serrilhada, uma borda toda alterada, não é aquela pinta redondinha, bonitinha. O C é de cor, é uma pinta que tem múltiplas cores, né? Às vezes não é que vai ser assim, uma pinta que tem preto, marrom, mas às vezes ela tem várias tonalidades do marrom, então ela não é uma pinta uniforme, com uma cor só. O D é de diâmetro, uma pinta com mais de 6 milímetros de diâmetro. E o E é de evolução, é aquela pinta que está mudando ao longo do tempo. Ela era de um jeito, de repente você olhou para ela, está diferente. Então, tá com alguma dessas alterações, procura o dermatologista para fazer a avaliação. E doutora, a gente falava aqui antes, né, de começar a entrevista, sobre a importância de manter as consultas com o dermatologista, de sempre ir ao dermatologista e não tratar a especialidade dermatologista como um luxo, né? Sim, então, eu gostaria que você falasse sobre essa importância do dermatologista se tornar uma rotina na vida médica das pessoas. Sim. Inclusive, esse ano a campanha do Dezembro Laranja, ela está muito voltada para as crianças, porque o hábito, assim, a proteção tem que ser ensinado desde a infância, né? Então, assim, eu recomendo já desde a infância ter tanto o hábito da fotoproteção quanto o hábito de uma vez por ano ir ao dermatologista para fazer essa prevenção. Tá? É uma das estratégias aí para o diagnóstico precoce do câncer, é você fazer um check-up dermatológico, porque às vezes, gente, vai ter uma lesão, uma pinta num local que não é de fácil acesso, não é de fácil visualização, né? Então, o dermatologista fazendo o exame completo da sua pele, ele pode sim estar diagnosticando aí mais rápido alguma lesão e que, se Deus quiser, diagnostica, trata e se Deus quiser vai dar tudo certo. Outro assunto que eu gostaria de falar dentro do combate ao câncer de pele é sobre as luzes artificiais e os cuidados no trabalho. E eu também gostaria que você abordasse sobre o bronzeamento artificial. Tá. Se é certo, quais são as medidas e quais os cuidados. Tá, começando pela luz artificial. Em relação ao câncer de pele especificamente, a gente não tem nenhuma evidência que elas possam causar, tá? Tô falando essa luz aqui do trabalho, tá? Essa que a gente tá aqui, a luz das telas, né, da televisão, do celular, mas, em compensação, essas luzes emitem a radiação que a gente chama de luz visível, e aí elas têm uma relação aí com o aparecimento das manchas na pele. Então, que eu falo com os pacientes assim, não vou usar protetor solar porque eu fico o dia inteiro em casa, mas a gente não fica livre, né, de tela hoje em dia, né? Então tem que usar o protetor solar para proteger aí, né, contra as manchas, né? Ninguém quer ter o rosto manchado, quer ter o corpo manchado, né? Então tem essa questão da importância relacionada aí mais às manchas. Já em relação a essas câmaras de bronzeamento, a recomendação oficial da Sociedade Brasileira de Dermatologia é que elas devem ser proibidas aqui no Brasil, né? Porque realmente aí sim tem relação com câncer de pele, sim. E esse bronzeamento que é feito no sol mesmo, né? Onde se passa um produto e a pessoa
faz o bronzeamento no sol mesmo. O problema desse tipo de bronzeamento é que você vai aplicar produtos e aí vai potencializar ainda mais a absorção das radiações, né? Então, também não recomendo fazer aí nenhum tipo de exposição intencional aí ao sol, ainda mais com esses produtos. Se for fazer exposição intencional, passa o protetor. É verdade. Doutora Núbia, tem um comentário que foi feito por uma influencer nas redes sociais. Eu vou ler ele aqui e eu gostaria que a senhora comentasse. Eu acho muito importante, porque hoje os influencers nas redes sociais, eles são pessoas que formam opiniões, que trazem opiniões das outras pessoas. Então tem uma modelo influencer nas redes sociais que ela comentou o seguinte: não uso filtro solar, pois foi uma escolha. Parei há mais de 6 anos por causa da química e porque acho que a produção industrial também não ajuda o meio ambiente. Não creio que o sol em si faça mal à saúde. O problema é o excesso de exposição. Acredito que nossa pele tem uma proteção própria se bem hidratada. Eu gostaria que a doutora comentasse essa fala da influencer digital. Realmente, assim, tem pessoas que têm esse tipo de pensamento, né? O que a gente tem que ver, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de evidência científica, e o que a gente vê é que existe sim evidência científica que a exposição solar causa o câncer de pele, causa o fotoenvelhecimento, causa o aparecimento de manchas na pele, tá? É uma opção, assim, eu espero que ela esteja utilizando outros métodos, né, para fazer a sua fotoproteção, mas nada é 100%. E realmente eu entendo essa questão da preocupação com o meio ambiente e tudo mais. A gente até, né, torce para que um dia surjam produtos que, né, sejam menos poluentes, né? Mas o que nós temos, assim, de concreto são as evidências. A recomendação oficial da Sociedade Brasileira de Dermatologia é que deve ser usado, sim, diariamente, não só uma vez, tem que fazer as reaplicações ao longo do dia e tem que aplicar na quantidade certa, né? Então eu vou até explicar para vocês aqui a regrinha da colher de chá, tá? Para saber mais ou menos a quantidade. Isso vale para um adulto de tamanho médio, né? Então você pode utilizar mais ou menos a quantidade do protetor: 1 colher de chá para rosto e pescoço, 1 colher de chá para cada braço, 2 colheres de chá para tronco e 2 colheres de chá para cada perna, tá? Agora, um jeito mais fácil seria você fazer a reaplicação imediata do protetor, tá? Então, você acabou de fazer a sua aplicação normal, imediatamente você faz outra aplicação do mesmo jeito, tá? Porque o que a gente vê também é que nós aplicamos menos do que a quantidade necessária para realmente ter a fotoproteção. Então, essa é uma maneira aí da gente conseguir atingir ali aquele FPS 30, 40, 60 que está escrito no rótulo. E a reaplicação durante o dia? A recomendação oficial é que essa reaplicação seja feita a cada 2 horas, tá? Hoje em dia nós temos, né, protetores mais modernos. Outro dia eu estava vendo que tem uma marca que fala que pode ser feita até a cada 12 horas, né? Que ele tem 12 horas de duração. Então, desde que haja evidência científica, e se isso está escrito na embalagem, né? Então provavelmente tem estudo que comprovou isso, você pode seguir aí a orientação do fabricante. Mas a orientação, assim, o que é oficial? Reaplicação a cada 2 horas. Você já respondeu aqui a pergunta de alguns dos nossos internautas, que é a quantidade certa do protetor solar e também a eficácia. Ela pode ser comprometida se não usada corretamente? Sim. Se usada demais é comprometida, e se usada de menos também é comprometida? O problema de usar demais é que pode causar talvez algum tipo de irritação na pele, né? Porque principalmente os filtros solares químicos ou orgânicos, que são os mais comuns que a gente tem, eles têm mais facilidade de trazer alguma irritação. Mas é difícil, assim, a gente ver um paciente que usa demais. O mais comum é o que usa de menos, né? Então, aí sim vai cair a eficácia do protetor, e aí você vai ter aquela falsa impressão de proteção, né? Então, tem que observar, sim, essa questão do tempo de reaplicação, se entrou na água, se transpirou demais, né? Tem que ter mais cuidado e reaplicar, às vezes até mais cedo. E o ouvinte participa conosco nesta manhã. Eu tenho aqui a participação, Bruna, que é mais ou menos parecida com a que veio pelo nosso Facebook. Aqui no nosso WhatsApp, quem participa com a gente é a ouvinte, a Aridiane. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber, doutora,
tenho dermatite e trabalho muito exposta ao sol. Isso, ela trabalha na lavoura. Ela usa protetor solar, mas com esse problema, qual é a probabilidade dela ter um câncer de pele? Já que ela fica exposta ao sol o dia todo, das 7 da manhã até as 5 da tarde. O fato dela ter dermatite não vai ser assim alguma coisa que vai influenciar no câncer de pele em si, tá? O que pode ser mais difícil para ela é achar um protetor que não vai irritar a pele, né? Porque ela já tem ali uma doença no local, uma dermatite, e aí às vezes, dependendo do protetor, pode causar alguma irritação e isso dificultar dela usar o protetor e ficar mais exposta. Então, a chance dela ter o câncer de pele é a mesma, tá? De qualquer pessoa que está se expondo, né, por muitas horas. Então, eu acho que ela poderia procurar um dermatologista para que ele possa, junto com ela, analisar a questão tanto dessa dermatite para tratar ela e para achar ali um protetor que seja específico ali para a pele dela, que não vai causar nenhuma ardência, porque existe, tá, gente? Existe protetor para esse tipo de pele. Então, eu recomendo aí ela procurar, né, uma avaliação para poder estar se prevenindo. Doutora, e falávamos aqui, né, até a nossa equipe aqui está com algumas dúvidas em questões sobre o fator. Como escolher, a gente chega na farmácia, tem várias opções de fatores de protetor solar. Como escolher, como eu saber qual o tipo certo para minha pele? Então, eu vou explicar primeiro o que é o fator, né? O fator, então nós temos, igual você falou, tem 30, 40, 50, 60, o que é isso, né? Significa o número de vezes que você vai estar protegido em relação se você não estivesse passando o protetor. Então, vou explicar melhor. Vamos supor, o protetor que tem um FPS 30. Quer dizer que você tem 30 vezes menos chance da sua pele ficar vermelha em relação a se você não tivesse passado, tá? A recomendação do nosso país é que o protetor seja no mínimo 30, mas você pode usar acima, né, qualquer fator, especialmente para as pessoas que estão tratando ou as fotodermatoses, que são as lesões, né, que as doenças de pele que pioram pela exposição solar, ou que estão tratando mancha, isso é uma conduta minha, eu passo no mínimo 70. Mas fora isso, a partir de 30 já está ótimo, tá bom? Doutora, a participação aqui de um ouvinte, a Elizabeth, ela pergunta o seguinte: queria saber, né, depois que a pessoa toma o sol em excesso, o que pode ser feito para melhorar os queimados do sol? Tem que tentar fazer o resfriamento da pele, né? Usar aí loções hidratantes, também para uma pele delicada, porque provavelmente vai ficar ardendo. Então, a gente tem algumas formulações aí que vão ter alguns produtos que vão ser mais calmantes para a pele, e é isso, resfriar a pele e usar essas loções aí até passar o desconforto. Mas peço que não façam isso, não façam exposição prolongada, mesmo com protetor, né? Não façam aí uma exposição prolongada. Falávamos dos fatores aqui, doutora Núbia, e eu fiquei com uma dúvida. Depois que a senhora esclareceu, né, a questão do fator, que é a quantidade de vezes que estamos protegidos. Eu preciso ter vários fatores de protetores solares para cada tipo de exposição? Por exemplo, se eu venho para o trabalho, então eu vou ter um tipo de exposição, mas se eu vou a um clube, se eu vou a uma praia, eu necessariamente tenho que usar outro fator de protetor solar? Olha, eu acho que sim, se você tem uma coisa planejada, né, vai ter uma exposição mais intensa nos próximos dias, eu acho interessante usar um fator mais alto, sim, mas não é obrigatório. O fator 30 já protege bem já. E a questão que algumas pessoas falam que usam um fator maior no rosto e um fator menor no corpo. Eu comumente, inclusive, prescrevo isso, porque o rosto, a gente tá exposto o tempo inteiro, né? Não tem roupa para cobrir. Então, normalmente eu passo um fator mais alto, sim, para o rosto, mas pensando aí não só no câncer de pele, aí já pensando na questão do envelhecimento cutâneo e da prevenção das manchas. Então, normalmente eu passo, principalmente em mulheres, um fator mais alto e protetor com cor, porque dessa forma aí já é uma proteção a mais, né? A cor, né, do protetor, ela ajuda também a prevenir as manchas e fora que ela faz a cobertura, então quem já tem mancha esconde a mancha, que é ótimo.
Temos aqui mais uma participação, doutora. Vamos ouvir a ouvinte que participa com a gente, a Fátima. Ela tem uma pergunta que inclusive mandou por áudio. Vamos ouvir aqui a participação da ouvinte conosco nesta manhã. Doutora Núbia, eu que já tive câncer, eu posso ficar exposta ao sol da praia? Meu câncer foi no rim. As pessoas que já tiveram câncer em outras partes do corpo, elas podem ficar expostas, doutora? Então, não tem assim, na hora que ela falou que já teve câncer, eu pensei que ela já tinha tido um câncer de pele, né? Porque o que a gente sabe? Uma história pregressa de câncer de pele me dá informação assim, essa pessoa já recebeu radiação o bastante para fazer uma alteração. Então, outras podem acontecer. É um paciente que eu vou acompanhar mais de perto, não vai ser um paciente que eu vou pedir para vir uma vez por ano. Às vezes, dependendo, vai ser a cada 6 meses ou até a cada 3 meses. Agora, outros cânceres, né, não teriam relação específica, tá? Porque a gente sabe, né, a não ser assim que sejam algumas síndromes familiares que são ultra raras, né, que eu acredito que não foi o caso dela, não tem uma relação ali específica com o câncer de pele. Então, ela, a respeito disso, ela tem uma vida como qualquer outra pessoa, né? Então ela pode ir para a praia, mas ela vai usar o protetor solar, vai ficar, né, vai evitar aquele horário entre 9 e 3 da tarde, né, vai ficar mais na sombra e vai se proteger, tenho certeza. Doutora, a dermatite atópica, ela é diferente da outra dermatite, a da comum, não? Existem inúmeras dermatites. Dermatite é um termo genérico para inflamação da pele, né? Correto. Então, existe dermatite de contato, dermatite atópica, existem inúmeras dermatites. A dermatite atópica é um tipo de dermatite, que é aquela que é mais comum em criança. E a pessoa corre mais risco exposta ao sol, não? Não tem assim... especificamente, assim, não tem uma ligação, né? Mas ela vai ter uma pele mais sensível, então, às vezes, uma exposição ali pode causar um pouco mais de irritação. Doutora Núbia, eu queria agradecer imensamente pela sua participação. A gente estava falando aqui, né? Se deixar, a gente fica o dia inteiro falando desse assunto, né? Ainda mais tendo um especialista para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas. Te agradecer imensamente por ter aceito nosso convite e vindo falar e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. E eu gostaria de deixar aberto um espaço para você, para que você divulgue para quem teve interesse, né, para quem gostou aí da sua forma de conduzir o atendimento, a sua metodologia, para como as pessoas podem agendar uma consulta com você, como que elas podem te encontrar nas redes sociais. Tá, joia. Primeiro eu gostaria de agradecer novamente, né, a possibilidade aqui de participar. Eu estava muito nervosa no início, mas eu adorei, fiquei super feliz e foi muito válido para mim. Então, vamos combinar de novo. Vamos sim. O meu consultório fica na Colibri Saúde, tá? E eu vou deixar aqui o telefone de contato. É o 3612-1182, tá? Então, quem tiver interesse, eu atendo diferentes planos de saúde. Então, quem tiver interesse é só estar entrando em contato lá pra gente, pra poder estar agendando e aí fazer essa avaliação. Repita vou o ficar telefone, muito feliz. doutora. 3612-1182. A clínica é a Colibri Saúde. E as redes sociais? Eu queria deixar também o meu Instagram. Eu deixo muita dica de dermatologia lá, mas eu falo muito sobre maternidade. Eu tenho uma bebezinha de 1 ano e 4 meses. Dou muita dica assim do que ela come, das comidinhas que eu faço para ela, né? A Juju é uma bebê BLW, então ela nunca comeu papinha, então assim é bem legal. Dou muita dica lá e a gente fala um pouquinho do dia a dia, aquele choro, né? De mãe que amamenta, trabalha. Então vou deixar aí para vocês. É o @Núbia Mamãe Dermato. Me sigam lá.